Doutora, tô aqui tentando unir... O cara é um mala, é? Fala. Bom, ela pode estar pedindo para o anjo da guarda dela conversar com o anjo da guarda dele, para que ele realmente encontre um outro amor e que um príncipe venha preencher o coração dela logo em breve e ela fique mais feliz. Mas, senhoras e senhores, como esse programa é um programa sério, e como eu tenho muito respeito à minha profissão de jornalista, além da profissão de comunicador de televisão, e como é pauta da minha vida, independente disso, por justiça ouvir todos os lados envolvidos numa notícia, como a verdade verdadeira não é a minha, muito menos a sua, e tampouco a de outro, a verdade é aquela soma de todos os fatos que levam a ela. A Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Desabamento e Explosão, eu nem sabia que existia uma associação e eu quero cumprimentá-los, entrou em contato com a nossa produção e afirma que o nome de Mike Nascimento não consta como envolvido naquela tragédia como associado. O Boa Noite Brasil também recebeu uma ligação do assessor de imprensa do Osasco Plaza Shopping, o senhor Guilherme Meirelles, garantindo que já foram pagos mais de 20 milhões de reais de indenização às vítimas do desabamento e explosão. O nosso programa está aberto para o direito de resposta ao Osasco Plaza Shopping, ao Mike Nascimento e à Associação das Vítimas. Portanto, como vocês acabaram de ver, nós devemos e vamos, a bem da verdade, continuar apurando os fatos. Doa a quem doer. Um grande abraço, muito obrigado. Roberto Cabrini, Jornal da Noite. Boa noite, Brasil! Hoje faz 7 anos que a explosão do Osasco Plaza Shopping matou 42 pessoas e deixou mais de 400 feridas. Famílias das vítimas ainda lutam na justiça para receber indenizações. 7 anos depois da tragédia e uma tristeza que parece não ter fim. É uma ferida que nunca vai cicatrizar. A dor é muito grande. Este sentimento toma conta de Dona Alice desde que seu filho João, de 29 anos, morreu na explosão do Osasco Plaza Shopping em 96. João tinha uma loja de sapatos. Na época, sustentava a casa. 4 anos depois da morte dele, a família recebeu uma indenização do shopping. Não tem preço, nem que me dê o mundo. Só se me desse ele. Isso é impossível. Além de João, 41 pessoas morreram no dia 11 de junho de 1996. Véspera do Dia dos Namorados, o shopping estava cheio. 400 pessoas ficaram feridas. A explosão foi causada por um vazamento de gás. O resgate das vítimas foi difícil. Muitas foram retiradas dos escombros. O shopping e a construtora responsável pelas instalações foram condenados pela justiça. Através da seguradora, o shopping desembolsou 20 milhões de reais para ressarcir as vítimas e para reconstruir os lugares afetados pela explosão. Juntas, as famílias também conseguiram colocar a Ultragaz no banco dos réus. Através da Associação das Vítimas, o grupo acaba de entrar com uma ação no Ministério Público para que a empresa assuma a culpa da explosão e indenize as vítimas. Segundo o laudo da perícia, a explosão do shopping foi causada por um vazamento de gás liquefeito de petróleo nas tubulações do shopping, que eram de responsabilidade da Ultragaz. A nossa produção tentou entrar em contato com a empresa durante toda a manhã, mas a Ultragaz não quis se pronunciar sobre o assunto. Hoje faz 7 anos da explosão
do Osasco Plaza Shopping. Uma explosão que matou 42 pessoas e deixou mais de 400 feridas. As famílias das vítimas ainda lutam na justiça para receber as indenizações. Põe no ar. 7 anos depois da tragédia e uma tristeza que parece não ter fim. É uma ferida que nunca vai cicatrizar. A dor é muito grande. Este sentimento toma conta de Dona Alice desde que seu filho João, de 29 anos, morreu na explosão do Osasco Plaza Shopping em 96. João tinha uma loja de sapatos. Na época, sustentava a casa. 4 anos depois da morte dele, a família recebeu uma indenização do shopping. Não tem preço, nem que me dê o mundo. Só se me desse ele. Isso é impossível. Além de João, 41 pessoas morreram no dia 11 de junho de 1996. Véspera do Dia dos Namorados, o shopping estava cheio. 400 pessoas ficaram feridas. A explosão foi causada por um vazamento de gás. O resgate das vítimas foi difícil. Muitas foram retiradas dos escombros. O shopping e a construtora responsável pelas instalações foram condenados pela justiça. Através da seguradora, o shopping desembolsou 20 milhões de reais para ressarcir as vítimas e para reconstruir os lugares afetados pela explosão. Juntas, as famílias também conseguiram colocar a Ultragaz no banco dos réus. Através da Associação das Vítimas, o grupo acaba de entrar com uma ação no Ministério Público para que a empresa assuma a culpa da explosão e indenize as vítimas. Por quê? Porque no Brasil, a lei vai numa rapidez quando a causa é a favor de alguém grande e quando é a favor de pessoas simples. Eu estava lá, cheguei pouco depois, estava lá. Eu cheguei pouco depois no acidente. Eu tinha uma missão nesse dia, na verdade eu fui lá no primeiro dia e no dia seguinte eu tinha uma missão. Deixa eu contar aqui qual era a missão. Eu tinha que localizar, vocês talvez se lembrem de um bebezinho que foi arrancado com vida, graças a Deus, das entranhas do desabamento. Foi por um bombeiro. E eu tinha que localizar o bebê e o bombeiro, era a minha missão. E eu localizei o bombeiro, que agora eu não me lembro o nome, e o levei para encontrar aquele bebê que ele salvou. Passaram-se 4 anos e as pessoas ainda lutam por uma indenização. Da mesma maneira, da mesmíssima maneira, que quando eu fui para o intervalo, eu perguntei ao doutor Eduardo Leite por quê? Por que crimes de assassinato, em cada 100, só um é resolvido? Então nós temos 2 questões. Doutor Eduardo, por que a lei é tão lenta para ressarcir pessoas que precisam tanto, que perderam seus entes queridos num acidente brutal, onde foi comprovada negligência, erro? Por quê, doutor? Bom, Marcelo, primeiramente, eu acho que é o excesso de possibilidade de recurso, né, que acaba inviabilizando. Hoje, aliás, o STJ, a luta do STJ é justamente para impedir e para que os processos parem exatamente no Superior Tribunal de Justiça, que o Nilson Naves vem fazendo, para que não tenha que ser discutida essa matéria também no STF. Então, o grande problema é o excesso de recursos que ocorre no Brasil e a nossa lei é que permite esses recursos. Recursos que fazem, recursos que impedem que as pessoas, pelo menos, recebam aquela indenização que, como bem disse a senhora, trazer de volta à vida não vai trazer. De junho de 96. Há 7 anos, a véspera do Dia dos Namorados ficou marcada pela explosão no Osasco Plaza Shopping. 42 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. As famílias das vítimas querem punição para a distribuidora de gás, responsável pela instalação do sistema no shopping. 7 anos depois da tragédia e uma tristeza que parece não ter fim. Uma ferida que nunca vai cicatrizar. Pode passar mil anos. Muita dor ainda. Até
o fim da minha vida, com certeza. Este sentimento toma conta dos pais de João, que com 29 anos perdeu a vida na explosão do Osasco Plaza Shopping em 1996. João tinha uma loja de sapatos. Na época, sustentava a casa. 4 anos depois da morte dele, a família recebeu uma indenização do shopping. Não tem preço, nem que me dê o mundo. Só se me desse ele. Isso é impossível. Além de João, 41 pessoas morreram no dia 11 de junho de 1996. 400 ficaram feridas. Véspera do Dia dos Namorados, o shopping estava cheio. A explosão foi causada por um vazamento de gás. O resgate das vítimas foi demorado e difícil.